Bom dia, bom dia. Bom dia, Ni. Bom dia, Rosa. Bom dia. Ai, Cláudio. Não sei quem é. Muito bacana ver todos vocês aqui para mais uma Masterclass. Muita coisa para a gente conversar hoje. Deixa eu ver só porque eu não tô vendo vocês. Não sei por quê. O meu layout aqui hoje está diferente. Enfim, vamos lá. Vocês estão me vendo? O som tá tudo ok? E nem me vendo eu tô. Tá tudo ok, com som e com você. Tá ótimo. Então tá. Eu vou aqui no escuro mesmo, porque eu não sei por que que mudou o layout aqui. Eu não consigo me ver nem nada. Mas vamos ver. Tá. Agora eu me enxergo. Ó, gente de câmera aberta, Genésia, Fátima, muito obrigada. Muito bom ver o rostinho de vocês. Ah, muito bem, Mi. Pode ser de pijama mesmo, gente. Ó, a Vanessa tá num lugar lindo, maravilhoso. Já tô com inveja. Andréia, Poliana, que gostoso. Bom, estamos aqui então para mais uma Masterclass. Quem já assistiu as outras? Comenta lá no chat para mim. Ou alguma. Já colocaram em prática? Um monte de coisa, um monte de ferramentas que a gente trouxe. Ó, a Elisângela assistiu todas. Gente, o nosso objetivo é esse, né? Com esse aquecimento aí pro Metabolizinho. É, trazer sempre ferramentas para que vocês consigam atender cada vez melhor os pacientes de vocês, trazer cada vez mais resultado, tanto para o paciente quanto para vocês. Então, o principal, nosso principal objetivo é esse. Nas masterclasses anteriores, tive convidados incríveis, amigos queridos que estiveram aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Para quem é nosso aluno, todas as aulas, todas as masterclasses estão disponíveis lá na nossa plataforma. Qualquer dúvida, conversa com a Fernanda, com a nossa consultora. Tá? Dá para vocês assistirem todas e valem muito a pena. Tem masterclass sobre sono e a parte metabólica, autoimune que a gente teve esses dias com o Dr. Humberto, a aula de intestino da Ana Marta tá simplesmente sensacional. Tem sobre tice partida, tem sobre tireoide com o meu irmão, com o Dr. André. Então tem muita coisa lá para vocês já conseguirem utilizar no dia a dia de vocês e atender o paciente de vocês cada vez melhor, que eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo sempre, né? Podem ir colocando as perguntas depois no chat, que aí no final eu vou responder tudo. E vamos lá, vamos começar, porque é para compartilhar conhecimento que nós estamos aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Bom, isso tudo, né? Essas masterclasses estão acontecendo por conta desse evento que nós vamos ter, dessa imersão em São Paulo, dia 29 e 30 de agosto. Então, quem não está inscrito ainda, convido a se inscrever, até porque a gente só tem 10 vagas. A gente vai realmente trazer uma abordagem extremamente prática, com ferramentas práticas. Vocês vão aplicar um monitoramento contínuo de glicose no evento. Além disso, vai ter também uma parte de injetáveis, não no evento, né? Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu faço no meu dia a dia. Então, estão todos convidados para estar lá comigo, com a minha equipe toda, para entender um pouquinho como a gente trata a parte metabólica dos nossos pacientes. E aí, não, quando a gente trata a parte metabólica, a gente trata o paciente como um todo. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, estão todos convidados. E a nossa aula hoje, se meu passador vai funcionar, vai. É para falar um pouquinho sobre por que a glicemia não deveria ser nossa principal referência, tá? Acho que hoje todo mundo, todos os pacientes querem fazer um check-up, ou já vem às vezes com um check-up, e tá lá a glicemia, né? Na verdade, o que o paciente mais se preocupa no check-up é com o colesterol. Até gravei um vídeo para os próximos dias aí falando sobre isso, o que também não é uma referência muito
precisa com relação a risco cardiovascular, mas a isso a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como a gente consegue tornar essa referência muito mais útil no nosso dia a dia clínico do que simplesmente olhar o valor absoluto do colesterol. Bom, isso aqui é uma cena de um médico da Idade Média atendendo um paciente, mas vou dizer que não muita coisa mudou de lá para cá em muitos atendimentos. Na verdade, talvez até tenha piorado, porque aqui o médico tinha o hábito, né, de conversar muito mais com o paciente. Então, por que o metabolismo nasceu? Nasceu principalmente disso, né, de eu ver no dia a dia os pacientes me questionando. Já falei isso em outras masterclass, já falei isso em algumas lives, que o que mais me dói é quando o paciente pergunta para mim, doutora, se eu tivesse feito esse exame antes, se alguém tivesse me feito essas perguntas antes, essas doenças que eu tô agora, eu poderia ter evitado? E a resposta é sim, né? O duro é que a gente não aprende sobre isso. E então o metabolismo veio de uma necessidade minha de que os pacientes sejam vistos muito além de alguns sintomas ou de alguns números no papel. E cada vez mais os pacientes têm entendido isso, né? Que existe uma outra forma de cuidar da saúde, existe uma outra forma de tratar, e que a glicemia não deveria ser a nossa primeira referência. Apesar de que é o que está lá no guideline, né? A gente vai ver, é o que a gente aprende na escola, na faculdade, mas isso pode estar nos deixando como esses médicos, né, da Idade Média, que não tinham recurso, e não conseguiam, talvez, dar toda a assistência que precisariam dar para os seus pacientes. Para quem não me conhece, prazer, sou a doutora Vivian Campos, sou médica, trabalho com medicina com visão funcional há 18 anos. Venho de uma família integrativa, digamos assim, sou muito abençoada, eu posso dizer, né? Do meu pai não ter se conformado simplesmente com aquela questão de sintoma, remédio e acabou, né? E vamos lidar, vamos só tratar sintomas. Meu pai foi buscar mais, muito mais, e com isso nos abriu as portas para essa visão integral do paciente, essa visão do paciente como um todo. Então, tanto meu irmão mais velho, o André, quanto eu somos médicos e tivemos a bênção mesmo de poder, desde o primeiro ano de faculdade, olhar já para a faculdade com esse olhar funcional, entender que eu não ia aprender tudo que eu precisaria ali, né? E os pacientes não leem o guideline, não seguem o guideline. Meu irmão, meu outro irmão, né, meu irmão mais novo, fez odontologia e hoje ele trabalha com a odontologia com essa visão, sendo até um dos responsáveis pela ozonoterapia dentro da odontologia hoje estar liberado no Brasil. E a minha irmã mais nova é biomédica, também com essa visão integral aí. Então, a gente fala, né, uma família integrativa. E a minha sobrinha hoje fazendo faculdade de medicina, também já com esse olhar. Seria uma bênção, né? Se todo mundo agora abriu essa. Não sei se vocês viram, que abriu a mulher mais rica do mundo, né? A dona acho que do Walmart, se não me engano, abriu uma faculdade de medicina nos Estados Unidos, vai começar agora esse semestre, com visão funcional integrativa, inclusive para os alunos terem essa vivência, tá? Chega a ser emocionante de ver que a gente já está tendo essa possibilidade e que as pessoas estão entendendo que o padrão da medicina que a gente faz hoje para a doença crônica não funciona. Tá? Para a doença aguda é a melhor coisa da vida, né? Graças a Deus hoje a gente tem ferramentas aí. A Nicole está no plantão, salvando vidas, com medicina tradicional, porque é maravilhoso, precisa, né? Não tem coisa melhor do que a gente conseguir fazer um diagnóstico e passar o remédio adequado naquele momento. A cirurgia é fundamental, não é sobre ser contra remédio, gente, pelo contrário. É a gente entender quando usar, quanto usar, por que usar. Tenho alguns amigos intensivistas que trabalham com visão funcional, algumas amigas
anestésios. E aí, se a gente pudesse integrar os dois mundos, ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu tenho certeza que o paciente ia ficar menos tempo na UTI, ia ter uma recuperação muito melhor se a gente pudesse ter hospitais, né, com essa visão. Mas, enfim, quem sabe, agora com essa nova faculdade as coisas estão mudando e a gente tenha essa esperança aí de ver a saúde sendo cuidada de verdade e não só pessoas tratando doença. Mas quando a gente trabalha com doença crônica, a gente precisa entender que não basta dar um remédio para um sintoma, tá? O paciente continua adoecendo. E é isso que a gente tem visto. Só que os pacientes também têm entendido isso. Hoje, com acesso à informação, o médico da Idade Média, que ainda trabalha, que ainda atende, está muito atrasado. Porque quando a gente fala de presente, o nosso presente cada dia já está cada vez mais antigo. Quantos desses wearables aqui vocês conhecem? Vocês sabem para que eles funcionam? Os nossos pacientes sabem e os nossos pacientes estão usando. Os nossos pacientes estão usando inteligência artificial para interpretar exames, sinais e sintomas e colocando os dados dos wearables para entender como é que a saúde deles está funcionando. Então, assim, não é só o hype do momento, não é o morango do amor aqui, né? Bombando. Mas tem gente, todo mundo sabe que agora que a moda é o morango do amor, né? Eu descobri semana passada, mas tudo bem. O que que acontece? É exatamente isso. As coisas surgem muito rápido e elas crescem muito rápido, tá? Vocês acreditam que teve uma mulher que fez 14 mil reais vendendo, em uma hora vendendo morango do amor? Quanto que você ganha no plantão? Uma hora, Nicole. Salvando vida. Pois é, né? Tem um agora vendendo uma caixa com 8 morangos do amor por R$ 2.100. Quanto custa a consulta de vocês? Então, assim, gente, a gente tem que entender que as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. E que se a gente for depender lá do congresso, ou de fazer uma pós-graduação, ou de chegar no livro, então acabou, né? Já está 15 anos atrasado, pelo menos, tá? Hoje, os pacientes entendem e estão buscando cada vez mais fazer biohacking. Eles sabem que eles podem melhorar a saúde deles e os médicos não estão entregando. O médico ainda está esperando o TSH alterar para ver se a tireoide tem problema. O médico ainda está olhando a glicose para ver se o paciente tem problema, só o colesterol, tá? Isso é o médico do passado. Não tem jeito, tá? Pesar, ver glicose, ver colesterol, ureia, creatinina e TSH, a gente está muito atrasado. E dizer que o paciente está bem, sendo que o paciente está com 18 queixas na sua frente, é óbvio que ele vai procurar Ô, outra bem, aqui, ó, alternativa. vem cá, tô fazendo pra você. E a É só um alternativa toque. precisa ser. Oh, tem que tirar o sol. E aí, o que que acontece? Isso que a gente está vendo, tá? Doenças completamente fora de controle. Olha só, em cada 10 adultos no mundo tem diabetes, tá? É muita, muita coisa. É muito paciente, tá? E a estimativa é de uma piora absurda muito rápido, porque nos últimos anos o crescimento foi gigantesco, tá? Isso que é uma doença extremamente subnotificada. E aqui a gente está falando de diabetes já instalado, preenchendo os checks lá do guideline. E aí a gente vai ver que esse paciente já estava doente há muito tempo. E onde é que está o Brasil nisso? Na sexta posição. Olha só o crescimento, tá? 2023, a gente já estava com mais de 10% da população diabética confirmada, tá? Em 2021, 2 anos antes só, isso era 9,2% da população. Gente, se a gente fala de 9, 1% aqui faz uma diferença imensa no número de pessoas. E em 2006 era menos, era metade do que a gente tem hoje. Então é isso, essa evolução tá muito rápida. E por que que eu tô aqui também? Porque eu tenho um filho. E hoje, esse dado saiu esse ano do CDC.
Um em cada três adolescentes, ou até inclusive crianças, está pré-diabético. Quando a gente vê curva glicêmica dos adolescentes, é vontade de chorar, tá? Por inúmeras razões, né? Eles têm um estilo de vida péssimo, sedentarismo, alto grau de estresse, alimentação ruim. Então a gente precisa fazer alguma coisa, né? E somos médicos, então essa é a nossa obrigação. E o que está acontecendo? Bom, a gente sabe, né, que esses são grandes fatores de risco, tá? Só movimentar aqui a barrinha. Tabagismo, hipertensão, obesidade, aumento do colesterol, consumo de álcool, poluição. E aí aqui não é só poluição do ar, tá? Aqui tem poluição eletromagnética, disruptores endócrinos. Isso tudo vai levando à morte celular. E quando a nossa célula morre de forma errada, porque a nossa célula também morre certo, né? Quando ela sofre aí a apoptose no momento correto, mas quando ela morre de forma errada, ela acaba liberando uma série de substâncias que estavam dentro da célula que não deveriam ser liberados e que formam então os dumps, que formam partículas que o sistema imunológico começa a reconhecer como impróprio, como alguma coisa que ele precisa brigar, tá? E isso leva à inflamação. E com inflamação, a gente tem doenças crônicas, tá? Ah, e aí é que tá o grande problema, porque a questão dos fatores, né, externos estão crescendo cada vez mais, a gente está cada vez mais exposto a substâncias. Isso acontece cada vez mais cedo, inclusive no útero, tá? E o processo inflamatório está aumentando numa velocidade extremamente alta, tanto é o número de pessoas diagnosticadas com neurodivergência, que na verdade muitas vezes é neuroinflamação, tá? E aí, o que que diz esse artigo? Que os tratamentos anti-inflamatórios atuais não visam a causa raiz dos processos de morte celular e liberação de DAMPs. Porque os tratamentos que a gente faz hoje são simplesmente para enxugar gelo, para tratar sintoma. E aí, o que que a gente vê com essa parte, né, de estilo de vida, ganho de peso, diminuição de massa muscular? E aí, quando a gente pensa em obesidade, gente, a gente tem que ter consciência que nem sempre o obeso vai ser assim, tá? Eu posso ter aquele bendito daquele falso magro, e graças a Deus esse ano mudou, né, a interpretação e o diagnóstico de diabetes pela Sociedade de Endocrinologia. Eles colocaram aí então a questão da composição corporal como fator mais importante. E quando a gente tem o aumento das células de gordura, a gente tem uma alteração do perfil inflamatório do paciente, com um aumento de adipocinas pró-inflamatórias, aumentando então fator de necrose tumoral, interleucina 6, interleucina 3, e isso leva ao nosso assunto de hoje, né? E ao nosso assunto do metabolismo, resistência insulínica, tá? Por uma série de vias de resposta inflamatórias, a gente tem a insulina não conseguindo trabalhar de forma adequada ou não sendo produzida de forma adequada. Isso que a gente vai ver daqui a pouco. Gente, eu ia dar outra aula para vocês hoje, na verdade, mas semana passada saiu esse paper da Nature sobre pré-diabetes, tá? Ah, e no congresso, no último congresso, se não me engano, o de endócrino mesmo, mundial, um dos grandes temas também foi pré-diabetes. Esse termo provavelmente vai mudar, tá? Porque o termo pré-diabetes parece dar a sensação, tanto para o médico, eu acho, quanto para o paciente, que ele ainda não está doente. Ele está quase doente, tá? Só que, na verdade, o pré-diabetes já é um estágio da doença. E muitas vezes, esse estágio tão importante não é abordado de forma adequada. Então, mudei toda a aula para trazer uma parte desse artigo aqui para vocês, e espero que amanhã vocês já comecem a olhar o paciente de vocês de uma forma diferente e explicar para eles que pré-diabetes já é doença, tá?
Então, fatores de estilo de vida, condições ambientais, eventos, né, ao longo da vida podem precipitar a progressão da normoglicemia para pré-diabetes e diabetes, só que isso pode ser modificado por diagnósticos e intervenções precoces. A gente precisa lembrar que a microbiota intestinal tem um papel imenso na regulação da insulina, tá? Por isso que eu falei para vocês assistirem a aula da Ana Marta sobre intestino que a gente já tem aqui. Cuidar do intestino é fundamental para que a gente tenha uma resposta metabólica e imunometabólica, na verdade, adequada. E o que que a gente tem? Que estudos, né, mostram aí que a perda de peso em humanos, principalmente redução de gordura visceral, leva à remissão do pré-diabetes e do diabetes, tá? Então a gente está falando de uma das doenças que mais mata no mundo, de uma das doenças que mais causa outras doenças, podendo ser revertida, tá? Desde que a gente trate precocemente e adequadamente. Então, o que que acontece, né, em termos de fisiopatologia? A gente vai ter uma disfunção, um aumento, né, do número de adipócitos, uma disfunção imune desse adipócito, tá? Levando então ao aumento dessas citocinas inflamatórias, a aumento da liberação de ácidos graxos, mais recrutamento de células do sistema imune, fibrose e hipóxia dessa região, redução da adiponectina e redução então da sensibilidade à histamina. E aí aqui a gente entra num ciclo vicioso, porque a gente tem o aumento da gordura visceral, e isso aqui até postei no Stories ontem, né? A gente muitas vezes, até a gente como médico, a gente esquece que o paciente que está com aumento de gordura, ele não está só com aumento da gordura na barriga. Essa gordura também está no coração, essa gordura está infiltrada no fígado, essa gordura está infiltrada no rim, ela está infiltrada no músculo, ela está infiltrada no próprio pâncreas. E isso leva, então, a uma alteração da produção de insulina, tá? E aí a gente tem esse aumento de doenças cardiovasculares e muitas outras, principalmente câncer, que a gente está vivendo uma pandemia, né? Inclusive em crianças e adolescentes, tá? E aí aqui a gente entra num ciclo vicioso, porque isso aqui aumenta a inflamação, aumenta a inflamação, piora a hipóxia, piora a fibrose, pode aí ir aumentando as células de gordura, piora a resistência insulínica e isso aqui vai sendo cíclico, né? Com danos aí ao longo dos anos. Então aqui eu deixei o texto explicando isso, tá? Para vocês terem aí. O que que acontece? Nesse paper, eles colocam dois tipos de pré-diabetes, tá? Uma, quando o paciente já tem, ele tem só a glicemia de jejum alterada, e outra, quando ele tem a glicemia pós-prandial alterada, tá? Em termos de prevalência, a glicemia pós-prandial é muito mais prevalente do que só a glicemia de jejum alterada, tá? Tirando aqui no sul da Ásia, é, no Sudeste Asiático, tá? Provavelmente por questões genéticas e até estilo de vida, que é bem diferente, do resto. Mas, em geral, primeiro a gente vê a alteração pós-prandial para depois ter algum tipo de alteração na glicemia de jejum. Levando em consideração, então, esses parâmetros para pré-diabetes, tá? Uma glicemia de jejum entre 100 e 125, ou pós-prandial de 1 hora maior que 155, ou de 2 horas entre 140 e 199. Aí, acima desses valores, né, aí o paciente já é mesmo considerado diabético. Então, aqueles números de epidemiologia que eu mostrei para vocês no começo, não é para encher linguiça. É para mostrar para vocês que aqueles números lá não estão levando em conta esses pacientes aqui. Imagina, olha a quantidade de pessoas que não entrou naquela estatística.
E por que que ocorre essa disfunção, né? A gente viu ali que a questão da resposta inflamatória é um ponto importante, o aumento de gordura é um ponto importante. Eles colocam, então, nesse paper, modelos de disfunção de células beta, de três tipos. O primeiro é quando tem uma resistência primária à insulina. Então, o músculo, o tecido adiposo, o fígado já não consegue trabalhar com a insulina de forma correta, e isso faz com que o pâncreas tenha que trabalhar mais, tenha que produzir mais insulina, tá? A outra possibilidade que eles dão é o contrário. Então, tem uma hiperprodução de insulina pelo pâncreas que faz com um downregulation desses receptores, fazendo com que esses tecidos não utilizem a insulina como deveria, levando então à resistência insulínica. E uma outra opção, aí é uma deficiência mesmo, uma disfunção da própria célula beta, né, que não produz insulina suficiente, e aí com isso não chega insulina como deveria para os tecidos, isso também pode causar uma down regulation, ou só pelo número inadequado de insulina, né, pela insuficiência de insulina, tem então essa disfunção nos tecidos periféricos. Mas, de qualquer forma, o resultado final é o mesmo, tá? Uma exaustão das células beta-pancreáticas, um processo de desglicemia e, posteriormente, então, a instalação do diabetes tipo 2. A liberação de insulina no organismo, ela acontece em dois tempos, tá? Um, um imediato, basicamente tá até 10 minutos depois que a gente ingere o carboidrato, para controlar, né, de forma rápida essa glicemia no início da refeição. E quando isso está comprometido, a gente tem um aumento da glicemia de jejum por uma disfunção hepática e uma alteração, aí o que ocorre é a alteração dessa primeira fase de secreção de insulina, a insulina que já estava pronta dentro das células beta, tá? Então a gente tem a sensibilidade à insulina hepática reduzida e no músculo esquelético, essa sensibilidade está normal, tá? Então a gente tem nesse caso aquele paciente que apresenta a glicemia de jejum alterada e níveis normais pós-prandial, porque ele dá conta de produzir e liberar a insulina depois. Ele só não consegue, por alguma razão, liberar essa insulina pré-formada de forma adequada, tá? Então, aqui a gente vê, né? A primeira fase e a segunda fase. No paciente com alteração dessa fase de liberação rápida, ele tem então menor quantidade de insulina sendo liberada nesse momento, e no segundo momento ele produz, ele consegue liberar essa insulina de forma adequada. Então, aí os níveis pós-prandiais ficam normais. Já quem tem problema na segunda fase, na liberação, na fase de liberação sustentada, aqui o que que acontece? O corpo tem que produzir uma nova insulina, tá? E aí, quem não consegue fazer isso de forma adequada vai ter um aumento da glicemia pós-prandial, que é a maior parte das pessoas, tá? E eu vou colocar um adendo aqui que tem várias coisas que alteram também essa liberação sustentada. Quantidades excessivas de progesterona é, podem ser uma delas, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as mulheres no climatério que estão em reposição. Aqui, então, o que que acontece? A tolerância da glicose é prejudicada por essa alteração, então, da segunda fase, da nova produção, da nova produção de insulina, tá? E aí, o que que prejudica? Os músculos, principalmente, não conseguem absorver essa glicose de forma adequada e aí os níveis pós-prandiais ficam elevados. Aqui, na verdade, pode também ter uma pequena redução da primeira fase. Tá? Então, nesse momento, a gente pode ter as duas coisas acontecendo, que é o que o gráfico mostra aqui. Uma redução da primeira fase e uma redução da segunda fase. Só que, mesmo sabendo de tudo isso, a gente continua olhando só para a glicose.
Nos nossos critérios de pré-diabetes e de diabetes, ninguém fala absolutamente nada sobre insulina. A gente continua só dosando glicose. E, em geral, só glicose de jejum e hemoglobina glicada, tá? O que é muito ruim, porque a gente vai falar bastante no metabolismo. Hemoglobina glicada tem uma série de coisas que vão influenciar na sua produção. E, em geral, quase 70% dos casos de diabetes não são vistos pela hemoglobina glicada. Então, é um exame para acompanhamento e não acho que deveria ser um exame de diagnóstico, tá? O que é novidade no diagnóstico de diabetes aqui pelas diretrizes da nossa sociedade e também das internacionais é esse valor de alteração de tolerância de glicose depois de 1 hora, também como fator de diagnóstico. Então, principalmente para pacientes que às vezes não conseguem por conta de tempo, para a rede pública que não consegue por conta de custo e de espaço, em vez de fazer uma curva de 2 horas ou de 3 horas, que é o que eu costumo fazer, e vou mostrar para vocês no Metabolism por que que a gente faz a de 3 horas, se faz uma curva de 1 hora só. E se o paciente já tem uma alteração nessa primeira hora, ele já pode ser diagnosticado, então, como pré ou como diabético, tá? Só que por que que isso é um grande problema? Porque essa glicemia de jejum, ela só vai alterar anos depois do diabetes já estar instalado, tá? E muito antes disso, eu tenho alteração da insulina. Então, se eu olhasse a insulina, eu já poderia ter um paciente com glicose normal, com insulina alterada, sendo tratado aqui. Quando esse paciente começa a ter um aumento da glicose, ele já teve dano tecidual, aqueles dumps já estão sendo produzidos numa quantidade enorme. Ele já provavelmente está com início de processo de arteriosclerose, com alterações, degenerativas cerebrais, articulares. Então, a gente já perdeu muito tempo, muito tempo. A minha pergunta é: quem é você na fila do fitness? Na fila da saúde, na fila do wellness? O médico de antigamente, tá? Que vai só olhar para a glicemia, ou o médico que vai olhar para o paciente como um todo, que vai entender que a gente já tem outros recursos, a gente já tem outros parâmetros e a gente pode sim entregar muito mais saúde, muito mais prevenção, muito mais qualidade de vida para o nosso paciente. Agora eu vou compartilhar com vocês 5 sinais precoces de pré-diabetes, de diabetes, tá? 5 sinais precoces de disfunção, de disglicemia. Claro, o aumento da glicose pós-prandial, tá? Então, só que com um outro olhar, tá? Às vezes, alterações maiores do que 30, 40 miligramas por decilitro, né? Depois das refeições, do basal do paciente, já me indica um comprometimento, tá? Então, essa paciente, por exemplo, tá lá com um basal de 83. O pós-prandial dela já foi para 118 e aqui ela chega a 169, tá? E depois, além disso, ela tem uma queda para 68, né? Aqui 80, enfim. Essas variações mais abruptas precisam ser vistas, tá? E aí, isso aqui é o resultado, um pedacinho, né, do monitoramento contínuo de glicose que a paciente estava usando, para a gente entender como é que estava, o perfil dela ao longo do dia, tá? Aqui ela marcou que ela comeu um hambúrguer com pão comum, tá? E aí, o que que aconteceu com a glicose dela pós o hambúrguer? Isso aqui. Então, a gente não necessariamente precisa de um teste de tolerância oral à glicose, mas muitas vezes, só com o uso do monitoramento contínuo de glicose, a gente já consegue entender o perfil metabólico do nosso paciente, tá? E por aqui, lembra que eu mostrei para vocês aquela primeira e segunda fase da liberação da insulina? A gente consegue, por essas curvinhas, entender um pouco como é que é o perfil desse paciente, tá? Olha só, aqui provavelmente, tá vendo essa base alargada? Ela tem uma alteração de fase 2, tá? Então a gente consegue fazer essas interpretações com o monitoramento contínuo de glicose.
Então, não precisa ter uma oscilação enorme, mas a gente tendo oscilações, né, oscilações que cheguem lá, né, aos 200, aos 199, mas dependendo do quanto oscila, isso aqui já é um sinal, de desglicemia. Então, geralmente, essa paciente vai ter o quê? Queixa de fadiga, de brain fog, alterações de humor, tá? Insulina, tá? Deve ser a partir de hoje o grande queridinho de vocês. Insulina de jejum, o ideal é que ela esteja menor do que 6. Infelizmente, ainda os laboratórios colocam esse valor absurdo aqui, né? De 24, tem laboratório que coloca até 30. Então, olha só, essa paciente com 14,4 de insulina de jejum. E o ideal é que depois, durante a curva, a insulina dela não passe de 7 vezes o valor do jejum. Olha o que acontece com essa paciente. Ela chega a ter 438 de insulina. Vivian, mas isso é um insulinoma? Não, gente. Isso aqui é uma disfunção imunometabólica. O paciente não tinha insulinoma, tá? E a gente tem vários pacientes desse. Meu marido é ortopedista, né? Mas ele tem essa visão funcional. Eu falo que agora ele já virou médico. E quase todo dia ele fala: Amor, fiz mais um diagnóstico. O paciente entrou com dor no joelho e saiu diabética. Por quê? Porque ele olha o paciente como um todo. A partir do momento que ele A partir começou do a momento pedir que curva glicêmica e curva insulínica, é, ele começou a entender muito mais porque que a paciente sentia muito mais dor, não recuperava bem da cirurgia, a artrose progredia de uma forma muito mais rápida, tá? E a partir do momento que isso é tratado, aí sim, né, o paciente responde, de outra forma. Gente, como é que vocês acham que estava a glicose dessa paciente? Muitas vezes a glicose dessa paciente estava normal, porque a quantidade de insulina produzida estava sendo absurda para manter a glicose normal. O objetivo da insulina é esse, é manter níveis corretos de glicose no plasma. Às custas de quanto? Esse é o grande problema. É aí que entra o nosso trabalho, tá? Só que se a gente não pede o exame, a gente não consegue ver que isso está acontecendo. De novo, sintomas comuns desse perfil de paciente, né? Cansaço, baixa energia, principalmente após as refeições, dificuldade em eliminar gordura, principalmente gordura abdominal, craving, aquela paciente que fala, eu preciso comer um doce depois, eu preciso, né, de um carboidrato, tá? Falei que eu ia falar de colesterol? Sim. Dosar colesterol não é inútil, gente. A questão é como a gente interpreta esse colesterol, tá? Isso aqui comecem a usar amanhã no dia a dia clínico de vocês, se vocês já não usam. É a razão entre triglicerídeos e HDL. Mesmo um triglicerídeo dentro da normalidade e um HDL, teoricamente, dentro da normalidade. Se essa proporção não for menor que 1,5, a gente tem problemas, tá? Triglicerídeo alto com HDL baixo, um forte preditor de resistência insulínica e não só de resistência insulínica, de risco cardiovascular importante, tá? Aqui, esse trabalho mostra, então, os quartis. Quanto maior o quartil o paciente tá, maior o risco tanto para diabetes quanto para doença cardiovascular. Então, aqui eu não preciso ter nem insulina, nem glicemia alterada. Se o paciente tem já essa razão, triglicerídeo e HDL alterado, eu entendo que ele é um grande candidato para disglicemia e já está com alterações imunometabólicas que eu preciso abordar, tá? Para mulher, esse valor aqui é até um pouquinho mais baixo. Ó, vocês estão vendo? O primeiro quartil para mulher é 1,13. E o primeiro quartil para homem é um pouquinho mais alto, 1,69. Então, acho que eles fizeram uma média aí de segurança, tá? Essa, essa razão, triglicerídeo HDL, como eu falei para vocês, não serve só para diabetes, tá? É um grande preditor de doença obstrutiva, de isquemia, enfim, de diversos riscos aí de doença cardiovascular, tá? Quarto sinal. Alterações de marcadores inflamatórios. Lembra que a gente viu lá na fisiopatologia? Eu tenho aumento das citocinas pró-inflamatórias, então eu posso ter aumento de proteína C reativa, eu posso ter aumento de fibrinogênio, eu posso ter aumento de ferritina e de outros marcadores inflamatórios que a gente vai também ver lá no Metabolize-In. Então, isso aqui tem que fazer parte do
check-up, o paciente adora essa palavra, né? Do screening inicial de vocês, tá? Junto com a curva, junto com o triglicerídeo, o HDL, os marcadores inflamatórios. A inflamação de baixo grau piora a resistência insulínica e vice-versa. Então, foi isso que a gente conversou lá no começo, olhando aquele esqueminha lá da fisiopatologia. Então, se eu reduzo a inflamação, eu ajudo a tratar a resistência insulínica, e se eu reduzo a resistência insulínica, eu vou diminuir os marcadores inflamatórios. E o quinto sinal precoce são alterações que o paciente relata, então, de distribuição de gordura, né? Às vezes é um paciente magro que tem aumento aí de gordura abdominal, mesmo fazendo atividade física. Pacientes que apresentam alterações hormonais, seja de testosterona, estrogênio, predominância estrogênica. Pacientes com SOP, com endometriose, com, né, infertilidade, com ciclos irregulares. Pacientes que se queixam de cansaço após consumo de carboidrato ou após 1 a 2 horas após a refeição. Esses pacientes já têm que acender a luzinha vermelha para vocês, para pesquisar aí as coisas de forma mais adequada, tá? Resistência insulínica a gente não tem cara. Vocês viram que eu não coloquei ninguém gordinho aqui, tá? Porque a gente só pensa em resistência insulínica, tirando essa barriguinha aqui, né? A gente só pensa em resistência insulínica em paciente com sobrepeso. E isso não é verdade, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês no Metabolize In. A gente vai conversar sobre 6 perfis de pacientes, na verdade, 6 perfis de curva glicêmica e insulínica, que em geral estão associados a alguns perfis de paciente, tá? É claro que na medicina nada é 2 mais 2 é 4, né? Então a gente vai ter pacientes com um perfil diferente, com uma curva que talvez não seja bem aquela, mas o meu objetivo principal é mostrar para vocês que pacientes magros, muito magros, também podem ter resistência insulínica. Pacientes que são atletas também podem ter resistência insulínica, enfim. Que o paciente bariátrico, mesmo depois de ter emagrecido bastante, está mantendo o peso, também pode ter resistência insulínica. Então, a gente vai falar sobre 6 perfis diferentes que vão facilitar aí vocês no dia a dia, no raciocínio clínico e nas tomadas de decisão, tá? Então, não precisa de um diagnóstico de diabetes para ser metabolicamente desregulado. É isso que eu quero que vocês gravem, é isso que eu quero que vocês levem para a vida, indo ou não indo no Metabolize In. A gente precisa entender que a desregulação metabólica causa doenças e não necessariamente o paciente vai ter diabetes para isso acontecer, tá? Teste mais cedo, ouça seu paciente mais cedo, porque a resistência insulínica é reversível se detectada e tratada precocemente. E é isso que a gente precisa fazer, né? Somos médicos do futuro, eu espero. Saímos da Idade Média. E vamos falar um pouquinho sobre o que que a gente vai ter no Metabolize In. A gente está preparando 2 dias muito intensos, muito especiais, para vocês realmente entenderem como fazer os diagnósticos de forma correta. Falei para vocês então, né, dessas 6 curvas que a gente vai aprender a identificar, de preferência antes que o paciente evolua para as outras comorbidades, mas se ele já evoluiu, como a gente pode ajudá-lo em cada um desses momentos. Então, realizar a interpretação adequada das curvas glicêmicas e insulínicas e da leitura do monitoramento contínuo de glicose. A gente tem que entender que aqueles números que estão ali no monitoramento contínuo de glicose não são números absolutos, não indicam 100% do que está acontecendo. A gente precisa saber usá-los a nosso favor, tá? E entender o impacto da insulina na saúde da mulher, no emagrecimento, no climatério, na fertilidade, enfim, como a gente usa isso a favor do nosso paciente. O que que a gente vai ter no Metabolize In? Bom, vocês vão ter todo o material do curso, todos os artigos, tá? A nossa Nutri vai estar lá, a Nutri do nosso instituto, compartilhando também com vocês as estratégias nutroterápicas que ela utiliza. Vou passar para vocês o que eu faço no meu dia a dia, que protocolos que eu utilizo. Protocolos eu não gosto, né? Mas uma base, a gente coloca esse termo, na verdade, para colocar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia clínico. É claro que isso precisa ser
É claro que isso precisa ser adequado, para cada paciente, né? O objetivo do nosso tratamento é ser individualizado, tá? Mas a gente precisa ter um norte para começar. E é esse norte que eu vou dar para vocês, e inclusive falando o que funciona, o que não funciona no meu dia a dia clínico. E todos vocês vão colocar um dispositivo de monitoramento contínuo de glicose. E eu já vou dar um spoiler, porque antes a gente só tinha dois dispositivos no Brasil. Um é o mais conhecido. A gente até ia colocar ele, mas tem um novo dispositivo no Brasil que eu estou utilizando. Eu estou gostando mais dele na prática clínica. Depois eu conto lá, eu vou contar para vocês por quê. E vocês já vão colocar esse novo, tá? Então, é o que eu falei para vocês, né? O presente já é antigo. Então, quem sabe até lá, até o fim do mês, acontece alguma outra novidade. O que eu puder trazer de novidade para vocês, eu vou trazer, tá? Vivian, por que que é presencial? Tem a opção do online para quem não puder estar lá, tá? Porém, eu amo o presencial. Sou old school. Eu acho que o contato com as pessoas faz toda a diferença. A troca que vocês têm, inclusive a gente está preparando uma dinâmica diferente, uma disposição diferente para que essa troca seja ainda maior, tá? É muita experiência junta, né? São muitos médicos com muitos anos de vivência, com olhares diferentes, e isso só faz a gente crescer, tá? Então é muito importante, eu acho que o presencial por conta disso. Além dos nossos 2 dias lá presenciais, a gente vai manter 2 meses de acompanhamento num grupo do WhatsApp para tirar dúvida, para, né, caso clínico, enfim. E mais 4 encontros, na verdade são 5 encontros presenciais, porque a gente vai ter um com a doutora Anete Marum, que é nutricionista especializada em nutrigenômica. Tem uma live minha com ela lá no Instagram, assistam, tá? Porque nutrigenômica faz parte do nosso dia a dia clínico, não é medicina do futuro. Os pacientes já estão chegando com teste genético, a gente precisa saber o que fazer com isso. E a NET vai nos ajudar muito no que fazer com isso, tá? Além disso, 2 encontros para a gente discutir o monitoramento contínuo de glicose que vocês vão colocar e entender aí o que que a gente pode fazer e para discutir caso clínico também. E 2 encontros para ajudar vocês a mostrar para o mundo que vocês estão crescendo, estão evoluindo, estão trazendo soluções para os pacientes de vocês, que são os 2 encontros que eu vou mostrar daqui a pouquinho com a Sabrina e com o Leandro, do meu time de branding, de marca e de vendas, tá? Não basta a gente aprender, o mundo precisa saber o que que a gente oferece de resultado. Só que esses dias, o que que eu consegui além disso para os alunos da nossa imersão? Meu objetivo sempre é trazer coisas práticas para vocês, já falei isso, sempre falo, qualquer aula, qualquer palestra que eu vou dar, é, é agregar, tá? E então eu consegui com 2 dos nossos patrocinadores. Um vai dar o protocolo intramuscular. É, eu vou mostrar esse protocolo para vocês lá no Metabolize, vou dizer por que que eu uso, como eu uso. Claro que é uma sugestão, por isso que eu deixei ali. Às vezes a gente não usa tudo no mesmo paciente, às vezes a gente vai compor com outras coisas, mas enfim, já é uma base para vocês. Vocês vão ter esse protocolo completo, que pode ser feito 2 aplicações na semana, intramuscular, por 4 semanas, ou uma aplicação por semana, que aí vão dar 2 meses de tratamento, tá? Valor mínimo de venda de venda desse protocolo é em torno de R$ 2.000, tá, gente? Então, isso já cobre uma boa parte do seu investimento no Metabolize In, e a outra parte com o protocolo endovenoso. Todos os primeiros, a gente tem um número limitado desses kits, claro, tá? É, então, todos os inscritos agora nesse momento tem o monitoramento contínuo de glicose, um dispositivo, um kit intramuscular e um kit endovenoso, tá? No kit endovenoso a gente vai ter 4 composições para montar os soros, uma vez por semana, a princípio, ou uma vez a cada 15 dias, depende do perfil do paciente e de vocês. E aí também com um valor mínimo agregado de pelo menos R$ 2.400. Então, uma boa parte do custo de vocês já está recuperado aí, tá? Do investimento. As aulas, então, extras que a gente vai ter, vai ser uma aula de posicionamento de marca com a Sabrina.
Infelizmente, isso é uma realidade. Quem hoje não sabe se posicionar não atrai paciente, tá? A gente não aprende isso na faculdade. Eu ainda lembro das páginas amarelas e dos livrinhos dos planos de saúde, que eu ainda sou dessa época. E hoje não tem jeito. As nossas páginas amarelas são as redes sociais. E se a gente não sabe se posicionar na rede social, o paciente não vai saber que a gente pode ajudar ele, tá? E o Leandro, que vai falar sobre vendas. Eu sei que vendas para o médico é sempre um tabu. Eu até fiquei com receio se eu colocava aqueles valores aqui ou não dos kits, tá? Porque a gente não quer vender nada, né? Não somos, por natureza, vendedores. Mas a gente precisa entender o que é venda. Venda é uma troca. Eu tenho uma coisa que o paciente precisa, o paciente tem uma coisa que eu preciso. E para eu continuar evoluindo, para eu continuar trazendo novidades para esse paciente, eu preciso investir. Então, eu preciso ser muito bem remunerada por isso. E não tem problema ser muito bem remunerada ajudando as pessoas. Claro que é fazendo tudo, né, de forma ética, quando necessário. Por isso que eu falei para vocês que ali são sugestões. Talvez o paciente não precise de tudo que está ali nos protocolos que a gente vai passar. E aí vai caber você determinar o que ele precisa ou não, tá? E o Leandro vai te ajudar, então, a passar isso para o paciente, de uma forma que ele entenda a necessidade que ele tem e realmente, né, faça os tratamentos que ele precisa fazer. Isso que é o nosso grande objetivo, tá? Então, vocês vão ter aí, a gente vai ter 2 encontros online, então, para caso clínico e 2 encontros online, um de posicionamento e um de vendas, além da aula da ANET, tá? Aí é mostrando, né, tudo que vocês vão também ter ainda incluído no Metabolizin. O valor do Metabolizin era esse. A gente conseguiu, com os nossos patrocinadores, então, reduzir um pouco o custo, e aí a gente tá com esse valor aí, de 6.998. E o especial da Masterclass são 2 consultorias extra com a Sabrina e com o Leandro, então de posicionamento e venda, 2 consultorias individuais, tá? Gente, acho que só isso já paga o Metabolizin. Se juntar isso com os kits o intramuscular e endovenoso, vocês já estão no lucro, na verdade, tá? Bom, todas as minhas aulas encerram com essa frase, essa não poderia ser diferente, né? A verdadeira saúde começa nas nossas escolhas. Nós precisamos ajudar os nossos pacientes a escolher melhor, a escolher bem e a escolher realmente construir saúde, tá? Vamos ver as perguntas agora. Deixa eu abrir aqui. Quem quiser perguntar no áudio também pode, só levantar a mãozinha aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, a Ju falando. Ah, Juju é minha quase irmã, gente. Ela é endócrino e ela tá falando aqui que quase todos os dias pega casos de aumento absurdo na curva de insulina. É uma pandemia de resistência insulínica. É sim. Na verdade, gente, o diabetes foi classificado como a primeira doença crônica pandêmica, tá? O Marcelo, ó, fora a indignação. Marcelo é meu marido, que é ortopedista. Fora a indignação do paciente que faz acompanhamento com endócrino há anos e nunca tinha pedido esse exame. Isso é a coisa mais comum que tem e triste, tá? A Cídia perguntou qual é a relação entre curva de insulina e a de cortisol. Enorme a relação, mas depende do momento, do tipo de estresse que o paciente está, né? Num processo de estresse agudo, eu tenho aumento de cortisol e aumento de insulina. No estresse crônico, esse cortisol já vai diminuindo, mas a insulina continua alta em geral. Só que também a gente pode entrar naquele processo de exaustão da célula pancreática e eu tenho insulina baixa com cortisol baixo, tá? Daí a situação é muito mais grave, tá? Como ter acesso às aulas, sendo aluno do Metabolizinho, as aulas vão estar todas lá na plataforma. Olha, a Andrea falou que faz uma pós-graduação em fisiologia e o mentor disse que resistência insulínica não tem cura, apenas controle. Bom, o artigo da Nature diz diferente, e tudo depende das atitudes do paciente também, tá? Mas hoje a gente já tem artigos mostrando recuperação de células beta pancreáticas, tá?
E a tirzepatida é, por exemplo, nós não somos contra remédio, falei isso lá no comecinho, tá? A tirze tem se mostrado um grande aliado em recuperação de célula beta-pancreática. Eu preciso ver se eu acho o caso, mas eu tô com uma paciente que o peptídeo C dela tá subindo. Dá até um. Nossa, dá uma. É emocionante de ver, tá? O nome da live lá no Instagram é a live que tá com a doutora Anete Marum, de Nutrigenômica. No Metabolizinho, gente, a gente não abriu só para médico, tá? Em geral, todos os meus cursos são exclusivos para médico, mas como esse eu tô falando da parte metabólica, a gente vai falar também da parte nutricional. Minha nutricionista vai estar lá, minha equipe toda de minha biomédica, minha equipe de enfermagem. Eu acho importante ter a equipe participando. Quando todo mundo fala a mesma língua, fica muito mais fácil. Não adianta o paciente com resistência insulínica ter uma nutri que passa doce de leite de pré-treino, tá? Esses tempos eu atendi uma paciente que ficou um ano com a nutricionista, um ano com o personal. Ela fazia personal todos os dias, porque no começo, 3 vezes por semana, ela não estava tendo resultado. E aí, depois ela veio me falar, no mais pro meio da consulta, nem sei por quê. Acho que eu falei de whey, ela falou que não tolerava o leite, mas que a nutricionista dela insistia em ela tomar whey e comer doce de leite com pão francês de pré-treino. A insulina dela, gente, era de 630 e poucos na curva. Aí a menina, em um ano, não tinha emagrecido nem 4 quilos. O personal falou que a culpa era dela, a nutricionista falou que a culpa era dela, e nunca ninguém tinha feito um exame adequado, socando doce de leite com um pão francês. Então, assim, é importante que a equipe multidisciplinar que trabalhe com vocês entenda como vocês estão raciocinando, entenda a fisiologia. Não é para tratar, né? Cada macaco no seu galho, mas precisa trabalhar em conjunto, tá? Oi, Vi, bom dia. Posso Oi, falar? bom dia. Pode. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Vivi. Obrigada aí pela entrega, Vivi. Obrigada pela aula. Eu posso dar o meu testemunho assim de que eu só comecei a usar essa abordagem, né, de avaliar esse metabolismo glicêmico do paciente como um todo contigo. Realmente não tinha ideia do quanto isso impactava e do N de pacientes que realmente a gente pega nesse caminho. Eu costumo dizer: ninguém dorme saudável e acorda diabético. Isso é um Isso. processo, né? E aí eu dou quase que uma aula praticamente para o paciente para ele entender isso. E aí quando eu faço a curva, eu mostro para ele. Aí ele já consegue entender essa dança. Eu costumo dizer assim, e eles entendem bem, que os exames de jejum são como uma foto e a curva é como um videozinho, né? E aí a gente vê Exatamente. melhor essa dança, né, Vi? E é fundamental, né? E eu... Total. E aí, o monitoramento contínuo de glicose, gente, é a série, né? Tem a foto, o vídeo e a Boa, Vi, série que ele vai boa. acompanhar, né? Porque o paciente vendo o que acontece com ele, é, não, parece, porque a gente médico falando, parece papo de mãe, né? Ah, eu sei que eu tenho que comer saudável, eu sei que eu tenho que comer saudável, mas quando ele começa a entender, por exemplo, aquela paciente, tava tudo bonitinho, ela comeu aquele hambúrguer, a glicose dela foi para quase 170, ela falou, vixe, eu tenho um problema mesmo. Então, a conscientização do paciente, a adesão dele ao tratamento melhora muito, tá? A Márcia está perguntando, ela está falando que ela é gineco, trabalha na área de ultrassonografia e atualmente não tem consultório. Acha que vai aproveitar o curso? Depende do seu relacionamento com os pacientes, Márcia. Por exemplo, a Olivia, não sei se a Olivia está aqui, a Olivia é minha aluna há muito tempo já, minha mentorada. Ela só trabalhava com a parte de patologia, na verdade, ela é especialista em pulsão de tireoide. Só que o exame dela era quase uma consulta. Ela conversava muito com os pacientes. E os pacientes vinham com muitas dúvidas, né? Então, ela começou a conversar mais, né? E hoje ela já tem consultório. Além da parte da patologia, além da parte da punção, hoje ela já clinica. Então, ela participou de outros, quase todos os cursos meus a Olivia fez. E
ela foi colocando isso no dia a dia clínico dela, então ela usa muito. Você, como ultrassonografista, deve ver vários sinais precoces, por exemplo, a esteatose hepática, né, que a maior parte dos médicos fala, a esteatose hepática é normal, grau 1 é normal, e esse fígado aí já entrando em processo de fibrose, tá? Então, eu acho que você pode colaborar muito, com os seus pacientes, sim, tá? Ó, todo mundo já vai usar a analogia. Gente, os cursos, quando a gente faz, seja uma aula online, mas principalmente, principalmente no curso presencial, que a gente tem a troca maior, não é só o conteúdo teórico, tá? Por exemplo, essa analogia que a Niedia falou, uma forma de conversar com o paciente, um jeito diferente de falar, isso às vezes muda completamente o tratamento. O paciente começa a se sentir cuidado, a entender que você quer que ele pertença àquilo, tá? E aí isso muda, porque aí o paciente vai querer fazer o que você está propondo para ele. Então, por isso que eu acho tão importante a troca do presencial, tá? E por isso que a gente vai colocar vocês até numa disposição um pouco diferente para ampliar essa troca e a gente vai ter um momento bem específico para que essa troca ainda seja ainda maior, porque o objetivo é que vocês saiam de lá com um arsenal terapêutico renovado, tá? Ó, a Fátima colocou uma coisa boa. Acho importante entender para direcionar o paciente caso ele não tenha o consultório, caso ainda você não tenha o consultório, com certeza. Porque eu tenho certeza que o paciente te pergunta, né, Márcia? E aí, o que que eu faço? O que que eu posso fazer com essa informação? E aí você já consegue realmente direcionar esse paciente de forma correta, ou até, dependendo do colega que te pediu o exame, é, sugerir para ele uma investigação um pouquinho mais completa da parte imunometabólica, tá? E acho que isso é um grande diferencial na sua área, com certeza. Mais dúvidas, gente? Não? Espero todos vocês no Metabolize, então. Que bom. Olha, quem quiser os slides dessa aula, é só conversar com a nossa consultora, com a Fernanda. O contato tá ali já no chat para vocês, tá? Então a gente vai disponibilizar os slides da aula e a aula toda completa, gravadinha, vai ficar disponível então na plataforma para os nossos alunos. Espero vê-los todos dias 29 e 30 lá em São Paulo. Quem não puder estar presencial, pode falar com a Fernanda, que tem a opção também do online, tá? Conversem com a Fernanda, que se vai você e mais uma outra pessoa, a gente também tem uma condição bem especial para isso, tá? Porque o objetivo realmente é que o time de vocês trabalhe junto, ou às vezes tem algum colega na sua cidade ou em algum outro lugar que você compartilha paciente, você gosta de indicar para ele e acha que vai contribuir também para o trabalho de vocês juntos. A gente tem uma condição bem especial para isso, porque realmente o nosso objetivo é que o conhecimento chegue a cada vez mais pessoas e mais pacientes tenham aí qualidade de vida e o atendimento que deveriam ter pelo médico do presente, nem falo médico do futuro, tá? Espero vocês lá então. Beijo, bom domingo, fiquem com Deus.